Glória a Deus, Brasil. Graça e paz, amados. Louvado seja Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Mas hoje eu estou gravando um vídeo até mais cedo, porque o Senhor, Papai, o Eterno, me disse que eu já passei na prova, fui tentada, né? Fui tentada por Satanás, porque quando nós somos primícias do Senhor, passamos por isso. Jesus passou, né? Nós temos que passar também. Fui tentada e fui testada por Deus, né? Porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é Satanás. E fui testada por Deus, mas Deus me aprovou, eu creio, eu tomo posse da minha vitória. E Deus está me dando autoridade, está me dando autonomia para caminhar na terra, confiando que Ele está falando, Ele fala comigo, né? E eu estou aqui no meu canal, Etelânia Lima, Profetas às Nações, para falar a você coisas do céu, amado, coisas de Deus. Então, se você que está aqui entrou, né, achando que você é um ser meramente carnal da terra, né, porque você não crê nas coisas do céu, você vai passar a crer se você perseverar e confiar que o que está saindo da minha boca é Deus, amados, que traz o conhecimento, que traz a sabedoria. Deus é sábio. Deus é sábio, certo? Nós não podemos agir como Satanás, ficar arrastando na terra, sabe? Querer só ser terra. Pensa que os filhos de Deus são só, né, carne e sangue. Não. Nós temos uma alma, onde estão os nossos sentimentos, onde estão as nossas emoções, e nós temos um espírito, que é a nossa mente, né, o nosso coração ligado a Deus. Ligado a Deus. É onde está o nosso conforto, o nosso consolo. É em Deus. Então, quando Deus traz a nós um conhecimento que nós não temos, Ele traz à nossa vida uma libertação. Mas o que é que você entende por libertação? Porque você tem que parar e pensar. Você entende por libertação o que Deus fala sobre libertação? Para mim é uma coisa, talvez para você seja outra. Porque assim, as pessoas vão achando que a libertação é libertar simplesmente dos vícios, né, das drogas, da prostituição. O que Deus fala de libertação nesse sentido, na carne, é por quê? Porque, amados, a própria sociedade começa a condenar você, certo? Você bebe, você fuma, o sistema religioso, né, doutrinou as pessoas para elas acreditarem que a libertação que Jesus dá na carne é tirar os vícios, é fazer você, assim, deixar de estar, né, doente, deixar de estar se envolvendo, né, com, digamos assim, crimes, né? Você está deixando a mulher casada, você está deixando de ser isso, deixando de ser aquilo. Entendeu? Porque o sistema religioso crê dessa forma. Essa é a libertação que nós muitas vezes falamos, porque você está precisando de uma força, você está precisando de uma ajuda espiritual para você entender que aquilo está lhe fazendo mal muitas vezes, porque você é criticado tanto pelas pessoas, né? Você é abandonado muitas vezes, aquele vício faz com que você fique sem conexão com Deus, assim, esteja totalmente desligado das coisas do céu. Então, isso traz perturbação à sua mente, traz perturbação à sua vida. Então, é importante também que você tenha uma vida disciplinada, uma vida onde você não exagere naquilo que você faz na carne, porque senão você não alcança a sabedoria que Deus tem para ti. Porque a nossa mente, ela tem que estar assim, realmente conectada com Deus, voltada para a leitura da palavra, para o louvor, para a adoração,
né, para oração. Mas essa libertação que Deus fala, né, através da sua palavra, muitas vezes nós não atentamos para ela, porque o inimigo fica achando que você, né, assim, nunca vai descobrir que ele quer exatamente que você acredite que a libertação que Jesus veio trazer são dessas coisas que eu falei agora. E não foi isso. Deus veio trazer cura, vem trazendo uma libertação em termos de vícios, drogas, algumas mudanças de comportamento vêm, né? Mas imagine, você às vezes você está numa família que não condena você porque você bebe, porque você fuma. Então, na tua mente, você está ali livre de condenação, porque alguém está bebendo com você, às vezes é até sua mãe, seu pai, e você não está com a sua mente pesada, você não está com ninguém te acusando. Você está na sua mente ali, você está tudo bem, está tranquilo, você está normal. Mas se chegar alguém te acusando, você vai ficar perturbado. E o que Deus quer é que nossa mente esteja livre de condenação. Que a gente tenha certeza que existe uma salvação para nós, para a nossa alma, para a nossa mente, que é o nosso espírito para com Deus. Porque, amados, o paraíso, ele está na nossa mente. É uma dimensão, é uma diferença que Deus faz, trazendo conhecimento a nós para que nós possamos viver em paz. Talvez você nunca ouviu falar isso em lugar nenhum, mas vai ouvir aqui, porque é o que Deus me mostra. Então, assim, tem coisas na sociedade que são condenadas, mas isso é por causa do costume da sociedade, né? As pessoas começam a te apontar e porque fulano é assim, assado, e aquilo te perturba. Então Deus não quer a tua mente perturbada. Deus quer a tua mente saudável, para que você tenha comunhão com Ele e descubra os mistérios que Ele tem para revelar aos seus filhos na terra, entendeu? Para que isso seja possível, você tem que realmente estar com a vida voltada, não só para os desejos e as paixões da carne, mas a salvação que Deus trouxe para nós é muito além disso aí, amados. Só que o sistema religioso faz você tomar, assim, toma a sua mente de uma forma que você acha que tem que estar o tempo todinho tentando se justificar diante de Deus. O tempo todo você fica achando que tem que se justificar diante de Deus, fazendo vários sacrifícios, se abstendo de muitas coisas, para poder você estar em comunhão com Deus e você ter salvação por meio das suas obras, das suas boas obras. E isso Deus não quer. Tá? Deus quer te salvar da condenação das pessoas. Muitas vezes as pessoas te apontam, porque você está bebendo, você está caindo na rua. E você é um filho de Deus. Então Deus não quer aquilo ali para você. Quer que você esteja feliz, alegre, em comunhão com o Senhor. Você entenda que o teu espírito, a tua mente está ligada diretamente a Deus. Mas quando a tua mente está perturbada, todo o teu corpo fica desordenado, começa a surgir doenças, problemas que traz para a tua vida consequências até na tua vida familiar, na tua relação com teus amigos. Mas, embora Jesus tenha trazido uma salvação para a nossa alma, ele também veio trazer uma salvação para a nossa mente, o nosso espírito que está ligado diretamente com Deus. Saber você, hoje, que existe algo que vai além do arrastar na terra, feito os Satanás. Que a serpente ele arrasta na terra. Tem coisas melhor para você do que estar se preocupando com essas coisas da terra. Entendeu? E é isso que eu quero que você saiba aqui. Porque, amados, em todo tempo, a Bíblia fala, né, principalmente há uma condenação muito grande dentro do sistema religioso, do comportamento, na área sentimental de algumas pessoas. Tem pessoas que nascem numa condição de vida diferenciada da maioria da sociedade. Começa aquela condenação.
Às vezes essa pessoa tem a cabeça melhor do que certos evangélicos, me perdoe, do que certos católicos, certos espíritas. Mas há uma condenação muito grande pela condição que as pessoas vivem. Mas tem pessoas que têm a mente voltada para Deus mesmo, para Cristo, que buscam a Deus, têm sua condição na carne, né, de ter um relacionamento afetivo diferenciado, mas elas não deixam a comunhão com Deus, elas buscam a Deus em espírito e em verdade. A mente delas estão conectadas com o Altíssimo. A vida dela particular, às vezes aquele relacionamento que ela tem, não está atrapalhando a relação dela com Deus. E o que Deus não quer é isso, que a gente se esqueça que Ele é prioridade na nossa vida. Nós temos que estar colocando Deus em primeiro lugar, as primícias de Deus na nossa vida. E nós somos primícias, aqueles que estão com Cristo, que já entenderam os mistérios do Senhor, né, que são filhos de Deus, que foram escolhidos antes mesmo de serem gerados no ventre da sua mãe, porque tem pessoas que são assim, né? Tem uma doutrina aí que fala de reencarnação, não reencarnação, é continuidade de vida para algumas pessoas que foram eleitos, chamados e escolhidos por Deus antes mesmo de serem concebidos no ventre da sua mãe. Isso é para quem crê, amados. É para quem sabe que Deus é Deus dos céus, que existem 7 céus, né? E é Deus da eternidade, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e se Ele é eterno, nós também somos. Deus fez suas primícias assim. Como eles, quem é primícia de Deus, sente isso. Que embora que aqui a gente, por algum momento, pereça na terra, mas a nossa mente continua com Deus e nossa vida continua. Ele dá uma continuidade à nossa vida em alguma outra dimensão. E Ele nos traz a vida novamente. Há uma continuidade, não é uma reencarnação. É uma oportunidade que Deus sempre vai estar dando aos seus filhos, que é a sua premissa, para levar a palavra para um propósito, para entrar, né, na convivência com outros seres vivos e levar a palavra dele, levar o evangelho, levar a verdade dele a outras gerações. Por que ele faz isso? Porque ele prometeu vida eterna aos que nele crê e confia, sobretudo as suas primícias. A vida é eterna. Nós não podemos crer de outra forma, senão estaríamos chamando Jesus Cristo de mentiroso. E é isso, amados, que muitas vezes Satanás faz, certo? O que a gente não pode esquecer é que durante toda a leitura da Bíblia você vê relações afetivas, né, que para a sociedade hoje aqui, pernambucana, no Brasil, é condenada. Mas Deus teve relação de amizade, né, de pai, de filho, com muitas pessoas que tiveram várias mulheres, como Salomão, entendeu? Como Ló, que casou, que teve filhos, né? Teve filho com suas próprias filhas, entendeu? Tem coisas que estavam estabelecidas na lei, por exemplo, que haveria uma obrigação do homem casar com a viúva do seu irmão. Se hoje nós aqui na sociedade fizermos algo desse tipo, a sociedade vai estar condenando, vai trazer condenação, porque há condenação na mente das pessoas, porque Satanás usa pessoas para condenar outras, de fazer culpadas, porque não foi Deus que trouxe condenação ao mundo, não. Deus trouxe foi salvação para o mundo. E Deus trouxe libertação, não só para a nossa alma, mas para a nossa mente, não só para os nossos sentimentos, que muitas vezes nos aflige, porque a gente não entende, porque sente assim, porque tem pessoas falando, tem pessoas apontando, fulaninho dizendo que não deve, que não faz isso, aquilo, outro, e você perdendo tempo só com isso. Perdendo tempo querendo se justificar diante de Deus só com essas coisas da carne. Coisas que são temporais, amados, coisas que é daqui, da matéria. Coisas que todo mundo vai passar por algum momento, você vai ter um erro, outros vão ter outro erro, todos nós vamos estar errando. Só que o que Deus quer para mim e para você está além
das tradições dos homens. Por exemplo, aqui no Brasil é legal se casar, pessoas do mesmo sexo. Já tem outros países que não é legal, certo? São tradições que lá as pessoas vão viver mais em paz, com menos condenação na mente do que aqui, e vice-versa. Aqui tem menos condenação do que lá, em certos assuntos. São culturas. A cultura do homem, a cultura do homem. Deus não está para se submeter à cultura do homem, amados. Tem coisas que para Deus é muito mais importante você entender. Tem coisas que para Deus é muito mais importante você compreender. Porque a verdadeira libertação, o sistema religioso, ele fica mudo em relação a isso muitas vezes. Ele fica mudo, feito certas pessoas não está vendo, às vezes não está percebendo, está servindo a Satanás. De vez de falar com você, fica mudo, não diz as coisas, não conversa, né? Não desenrola para você as coisas, fica na tua mente perturbada, você sem saber o que está de fato acontecendo, o que de fato aquela pessoa está querendo. Isso não deixa você perturbado? Então, Deus quer trazer uma salvação para você numa situação dessa, ele afasta você daquela pessoa, tira aquela pessoa, porque quando o Satanás está fazendo muita questão de uma coisa, ele está querendo te endoidar. Aí ele Deus tira você, ele dá a libertação disso, porque a pessoa não se decide e deixa Satanás usar. Aí Deus traz aquela libertação para você, afasta você, traz você para perto dele, para você ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus, ela traz a revelação. Deus está pedindo para eu falar assim hoje. Não sei quem é que está aí para ouvir, mas Deus está pedindo para eu falar assim hoje. Tem muita gente que está enganado do que é libertação. O que é realmente a libertação que Jesus trouxe. E quando Jesus estava na terra, e nós ainda temos, né, a presença do Senhor, ele vive e reina eternamente, ele está no controle de tudo, ele está entronizado, ele é o Deus vivo. Ele não perdeu o controle, o reino de Deus é na terra, certo? Nós não conseguimos muitas vezes perceber isso porque ficamos preocupados com essas coisas do mundo. Porque essas coisas que acontecem no mundo todo. Todo mundo passa por isso em algum momento na vida, todo mundo tem um problema desse dentro de casa, na família, de várias situações. Aí você acha que a preocupação de Deus o tempo todo tem que ser com essas coisas. Só que a libertação que Deus nos trouxe foi reconciliar o homem, o ser humano, com Deus, a partir de Jesus Cristo. A partir do sacrifício de Jesus. Há um interesse de Deus de trazer um consolo para nós, em dizer assim, João 19:30, está consumado. Entendeu? Está consumado. Então, não tem mais o que você fazer. É você confiar no que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Ele traz consolo à nossa alma, traz, ele ainda faz milagre, ele cura, né? A pessoa está endemoniada, está com os demônios, ele liberta, né? A pessoa está no vício, porque ele sabe que a sociedade vai condenar e aquela pessoa está fazendo mal àquela pessoa. Ele vai, ele tira, ele liberta. Você está entendendo? Mas isso são coisas que vão estar sempre, de alguma forma, acontecendo durante todas as gerações. Todas as gerações. É um trabalho diário que o Senhor vai ter de fazer, né, algumas libertações. Mas tem uma libertação que é eterna, que nós não podemos deixar de crer nisso. Porque a verdadeira libertação é aquela que nos reconcilia com Deus e nos traz uma vida eterna, uma salvação eterna. Você sabe qual é? Eu gostaria que você me respondesse. Às vezes tem pessoas tão religiosas, passa 10, 30, 20, 40 anos no banco de uma denominação, né? Tem mesmo pessoas que estão lá pregando a palavra, tal, muitos anos, já envelheceu, já está falando em outras línguas,
já está falando mistério, já está falando em tantas coisas, mas ainda não entendeu a verdadeira libertação que o sistema religioso, né, se cala referente a isso. E chama a atenção de você para outras coisas que estão na sua alma, nas suas emoções, aí que você quer aquela solução imediata. Os problemas da terra é a questão financeira, é o marido, é o trabalho, entenda. Aí Satanás toma o seu juízo na preocupação com tudo isso, que é importante, mas nós não podemos ser como Marta. As coisas da terra, certo? Não são para as primícias do Senhor um problema. Ele resolve, ele coloca a casa em ordem. Se Marta tivesse colocado-se nos pés de Jesus, Jesus mesmo fazia a casa ficar em ordem, mas ela não entendeu aquilo. Mas Maria chegou, quando Jesus chegou, disse: eu vou para os pés de Jesus. Porque Maria é primícia, é a igreja de Deus. Então a igreja de Deus não tem que estar se preocupando com essas coisas. O Senhor diz que nós não temos nem que se preocupar com o que havemos de comer, de beber, de vestir, de calçar. De nada disso. Nós temos que priorizar o nosso Deus, nós somos primícia, nós temos que priorizar o conhecimento do que o Senhor tem para nós. Entendeu, irmão? Então, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem com Deus. Ele que faz coisas que a gente não pode fazer. A nossa casa é a nossa morada, a morada da nossa mente, do nosso espírito, a nossa mente que está ligada a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos a igreja. Sendo você homem, sendo você mulher, é o corpo de Cristo. Então, para a nossa cabeça estar em ordem, nós temos que estar primeiramente ligada no céu. Pela parte da manhã, a primeira coisa que você faz, se ligue no céu. Ore, agradeça a Deus, ouça uma palavra, leia uma palavra, para Deus colocar a tua casa em ordem. Agora, tu não fica se preocupando com muita coisa, não. É orar e crer e confiar em Deus. O Senhor está mandando eu falar assim hoje. Por quê? Porque a verdadeira libertação que Jesus Cristo quer que nós tenhamos, convicção que Ele nos deu, é que Ele tirou o jugo da condenação da lei sobre o povo. Nós não temos pecado sobre a nossa vida. Nós não temos pecado que nos separe de Deus mais, de jeito nenhum. Tudo isso que nós vivemos na carne, Jesus Cristo, Ele, na cruz do Calvário, Ele matou essa carne que nós temos. Ele matou, Ele sepultou com Ele. Então, Deus não nos vê como os homens vê mais. Deus não vê condenação em cima de nós. Certo? Agora, quando nós entendemos isso, aí nós estamos libertos. E onde é que está o erro do sistema religioso? É enfatizar justamente aquilo que não é mais para enfatizar. Certo? É colocar em evidência justamente aquilo que não é mais para colocar em evidência. É colocar Deus em primeiro lugar, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, o que é que Deus fez? O que é que Deus fez através de Cristo? Nos reconciliou com Ele. Então, a nossa carne foi batizada no sangue de Cristo, que tem poder na nossa vida. A nossa carne, ela acabou sendo morta com a carne de Cristo. Porque o Senhor não veio passear nessa terra, Deus não veio para cá em vão, não. Ele veio para dizer assim: eu sei que os meus filhos vão falhar a vida toda, nos sentimentos, nas emoções, coisas que eles vão se envolver no dia a dia. Mas essa carne, para mim, vai estar morta. Eu quero que ele diga que eu sou o único Deus verdadeiro. E não se curve diante de imagens, de escultura. Não faça ídolos para si. Não cultue deuses estranhos. Não busque feiticeiros para saber da revelação dos seus mistérios. Porque o Senhor é Deus soberano. E Ele tem todas essas coisas para nós. Ele passou um dia todo para fazer um ser humano, porque um ser humano vale muito mais do que o universo. O universo todo Ele é capaz de dar por mim e por você. Ele deu a própria vida, se revestiu de carne para nos dar a própria vida. Por nós.
Então, nós não podemos achar que há condenação sobre a igreja de Deus hoje, após a sua morte, sua ressurreição já, e ainda há condenação sobre a carne. Não há, amados, não há. E é isso que Satanás passa o tempo todinho botando na sua mente, eu tenho certeza, porque o sistema religioso faz isso. Enquanto ele faz isso, você fica desligado do que Deus já fez. Enquanto faz isso, você fica com medo muitas vezes de orar, achando que você não merece que Deus te escute. Enquanto ele faz isso, você esquece de agradecer a Deus até pelas coisas ruins que você está passando. Porque no final tudo vai dar certo, porque já deu certo, Jesus já pagou o preço. Você está entendendo? Então tem gente que fala de libertação e às vezes está vivendo, né, uma situação que Deus não quer. Porque tem coisas que Deus faz na terra, que Deus permite na terra, né? Mas ele já deu um veredito no céu antes sobre uma situação. Mas quando a gente está na terra, a gente vai tomar outras decisões na nossa vida, que é do desagrado de Deus, fazendo aliança com Baal, para servir a outros deuses, e se junta com homens, com mulheres, com situações que são pessoas que vão te levar a adorar outros deuses, certo? Que vai te falar sobre, às vezes, até o nome de Deus, mas que de Deus não tem nada. Entendeu? Então, as premissas de Deus na terra, os filhos de Deus na terra, têm que estar junto com os filhos de Deus na terra. E fazer aliança com os filhos de Deus na terra. Agora tem gente aí vestindo capa, porque está dentro do sistema religioso, porque fala a palavra, porque tem, né, uma dialética, uma hermenêutica, uma escatologia, uma exégese, não sei o que, não sei o que. Fala bonito, fala, mas não está servindo a Deus. Antes está dando lugar ao diabo, para fazer com que as pessoas achem que libertação é isso e aquilo, quando na verdade Jesus Cristo já trouxe a libertação a nós. O diabo, Satanás, a gente fala, mas é um derrotado. Porque no final tudo vai dar certo, porque já deu certo, Jesus já passou pela cruz, já deu certo, não tem como dar errado. A obra de Deus é completa na nossa vida. Agora, quando nossa mente está preocupada com essas coisas do dia a dia, com, fulaninho, ó, apontando um defeitozinho de fulaninho, e fulano está com a mulher dos outros, fulano está fazendo isso, aquilo, outro, nós não estamos preocupados com a vida espiritual. Né? Quando nós estamos preocupados demais com a saúde, e só quero Deus se Deus me fizer um milagre. Você esquece do que Jesus já fez. Você está entendendo? Aí quer viver só de milagre. Você não confia no que no final da tua vida Deus já concluiu a obra. Deus já preparou algo maravilhoso para você, uma cidade celestial. Algo que vai, né, dos céus para você. Porque Deus tem promessas para as suas premissas. E eu não vou ficar só nas minhas palavras, que eu creio, é Deus que está falando com você aqui. É o Senhor que está mandando falar com você assim. Deus não quer a aliança dos seus filhos, das suas primícias, com os filhos de Baal na terra. Ele não quer. Acabe é filho de Deus, né? Fez aliança com Jezabel, que é Baal. Acabe tem por nome pai e filho, porque Deus é pai e nós somos filhos. E tem muita gente fazendo esse tipo de aliança, lutando com Deus, querendo manter alianças que não são de Deus na terra, e é isso que está desagradando a Deus. O sistema aí está vendido, muitas vezes está vendido já. Às vezes você está sentado numa denominação humilde, simples, é melhor do que você estar em certas congregações grandes aí. Porque muitos não conhecem a palavra de Deus como deveriam realmente conhecer. São doutores demais, são teólogos demais e têm sido filho de menos.
porque ainda não compreenderam os mistérios de Deus. Porque eles não chamam a atenção para a idolatria de outras denominações, de outras congregações no mundo, a idolatria que está aí. Essa idolatria que está fazendo com que Deus baixe na terra, né, um monte de situações para o povo acordar e dizer que só Ele é Deus. Está entendendo? Para o povo dizer só o Deus de Israel vive e reina eternamente. A preocupação de Deus é que a gente reconheça que Ele é Pai, minha irmã. Você está entendendo que só tem Ele na nossa vida, o resto Ele conserta tudo. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Você quer ver a sua vida organizada, você está preocupado com bebida de marido, você está preocupado com cigarro, você está preocupado com... Porque mulher é importante, Deus quer curar tuas emoções, quer. Deus quer curar as feridas do teu coração, quer. Mas Ele quer primeiro mostrar a tua identidade. Então, às vezes Ele nos leva para o deserto para que a gente conheça Ele. Para que Ele possa operar. Às vezes a gente vai sentir até falta do deserto. Até falta de estar num vale de ossos sequíssimos. Porque Ele quer que você conheça quem você é, que a sua identidade e com quem você tem que estar na terra, ligados aos filhos de Deus na terra. Porque você é primícia. Porque tem pessoas aqui, amados, que Deus está falando, glória a Deus, são primícias de Deus. Certo? Então, são primícias de Deus. Deus teve, né, um preço a pagar por essas vidas. São pessoas que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo delas serem geradas no ventre da sua mãe. E elas estão teimando, estão ligadas a situações e pessoas que não é do agrado de Deus. Eu não sei o que Deus está falando. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você que está aí. Não sei quem é que vai entrar aí. Eu sei alguém que está entrando, Deus está falando, que está vindo, e Deus está falando com essa pessoa. Aí tem coisas que nós não entendemos, mas quando Deus quer abençoar a nossa vida totalmente naquilo que Ele realmente tem para nós, às vezes nós temos uma felicidade, uma prosperidade na terra, mas não foi Deus que deu. E o fim disso é morte. É morte, é condenação da alma, do espírito. Porque Deus também dá vida e Deus também mata. Então Deus está alertando alguém, dizendo, você é primícia. E Deus quer, né, que nós estejamos separados, nós somos separados. O que é santificado? São pessoas separadas por Deus na terra. Para louvor e glória do nome dele. Deus não quer na nossa vida mistura. Deus não quer na nossa vida mistura. Foi muito difícil para Abraão. Deus dizia assim, sai da tua tenda, sai dessa visão pequenininha que tu tem aí, né? Dessa tendinha aí, que tu acha que tu tem muita coisa, tu tá na tua tenda, talvez ele fosse até rico. Naquela época, algumas pessoas achavam porque ele tinha uma tenda. Tem gente que talvez nem tenda tinha para viver. Mas tira a tua visão disso aqui, desse quadradozinho aqui, e olha para os céus. Deus tem um universo para te dar, né? Deus tem algo grandioso, incontável para te entregar. As estrelas do céu serão incontáveis os filhos que Deus tem para te dar. Como o Senhor fala com Abraão, vai, deixa tua parentela e segue para uma terra que eu hei de te dar, que eu já tenho te dado. Então Deus está falando com alguém aqui. Entendeu? Porque se Abraão não tivesse fé, não teria nós hoje, talvez, uma oportunidade que nós estamos tendo aqui de conhecer um Deus, né, que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que tem promessas, um Deus que nos dá a salvação por meio da fé. Porque Abraão é o pai da fé. A fé é que move as montanhas.
certo? Então Deus tem algo sobrenatural para entregar alguém. Tem gente que está feito o Satanás, a serpente arrastando da terra, querendo viver só coisas que são da terra. Ah, minha família é da terra, né? Meus filhinhos da terra, meu trabalho na terra, né? Meu ministério da terra. Não, amados, você é do céu. Você é de Deus, você é primícia. Deus está falando com alguém aqui, papai está falando. Entendeu? É loucura para quem é carnal, mas para quem é espiritual, não é. Então, a verdadeira libertação do Senhor na nossa vida é mortificar a carne para Deus. O que a gente vive na carne não está valendo de nada. Deus se revestiu de carne para tirar o pecado do mundo, para tirar as mazelas. E nós precisamos só estar com a mente livre para entender que ele desfaz isso em poucos momentos. Todo esse mal que Satanás fica chamando a atenção para a gente, ó, é aquilo ali, fulaninho, ó, essa situação. Deus desfaz isso num estalar de dedo, amados. Deus desfaz isso, ó. Acorda, no estalar de dedo. O que Deus quer falar para pessoas aqui são coisas grandiosas, algo maior, coisas que só a mente de Cristo em nós, ativada, o paraíso, né, que está na nossa mente, que Deus traz a nossa luz, a percepção, a visão de águia, que pode fazer com que a gente veja, enxergue da forma correta. Entendeu? Então, o que é que você está acumulando no cesto da sua vida? Eu quero acumular coisas que vêm de Deus para mim. Vêm dos céus, vêm dos altos céus. Então, a palavra de Deus é para primícias da terra, é abundância, é prosperidade, sabe? São coisas muito maiores do que a gente pode imaginar na área espiritual, a visão celestial que Paulo teve. Muitos de nós podemos ter também. Compreender o universo, os céus, a criação de Deus, a magnitude de Deus, o poder de Deus que Deus tem guardado para nós. Somos filhos de Deus. Mas a gente passa o tempo todo preocupado com as coisas aqui da terra. Marta, acorda, Marta. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem um reino. Tem pessoas aqui que Deus quer dar um reino. Eles estão aqui contentando com migalhas. Está contente com migalhas, achando que tem muita coisa. Tem não, meu bem. Você não tem, minha irmã. Você não tem, meu irmão. Tem muita coisa, não, que essas coisas que nós temos aqui nessa terra é tudo passageiro, é temporal. Você está entendendo? Satanás faz com que a gente faça muita questão dessas coisas aqui. E acha que isso é uma coisa assim que Deus não pode resolver os problemas da terra. Deus pode resolver um piscar de olhos. Agora, nós precisamos entender o que Deus tem para as suas primícias. O Senhor te fala que tem primícias do Senhor aqui. Tem pessoas que vieram aqui pensando assim, eu vou naquele canalzinho ali, aquela irmã não sabe nem falar direito. Aquela mulher tem vida com Deus mesmo? Será? Eu acho que não. Julgando pela aparência, julgando segundo a carne. Só que a visão que Deus tem de mim é celestial, amados. A visão que Deus tem de você, minha irmã, meu irmão, você que está aí, é celestial. É algo grandioso que Deus tem guardado para as pessoas que estão aqui. Entendeu? Se dedica a conhecer mais o que Deus tem preparado para as suas primícias, para os seus filhos. E a palavra do Senhor foi essa hoje, as primícias da terra. Deuteronômio 26, verso 1 e 2. E será que quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres
tua terra que te dá o Senhor teu Deus. E as porás num cesto, irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Amém? Glória a Deus. Amados, quando o Senhor fala de primícias aqui, né? Ele fala de nós, que somos filhos de Deus, eleitos, escolhidos, predestinados à salvação. Fomos concebidos no ventre de nossa mãe, mas antes disso nós já havíamos sido gerados na mente de Deus. Deus já sabia como nossas vidas seriam na terra. Então Deus tem um reino na terra, porque o Senhor reina e vive eternamente, mas Ele tem os reinos dos céus também. Ele quer nos dar ambos, porque nós somos primícias do Senhor. Agora, se nossa mente ela está simplesmente voltada para as coisas da terra, nós não vamos alcançar a mente de Deus nunca. Porque o homem terreno ele vai julgar segundo o sistema religioso, segundo a visão da carne, segundo, né, a eficácia de Satanás, que é fazer você achar que ainda existe pecado no mundo. É você achar que o Satanás tem vitória ainda sobre a tua vida, que ele está triunfando, que ele está fazendo o que quer, que Deus perdeu o controle de tudo. E que esse mal que tu tem na tua alma, na frição da tua vida, é uma coisa muito grande, assim, muito difícil para Deus resolver. Ele passa o tempo todo perturbando você, dizendo, isso aí é muito difícil, aí, tu nunca vai ter isso aí. Deus está chamando ele agora de mentiroso. Satanás é um mentiroso. Você está entendendo? O que Deus tem para ti não é isso aí, pequeno, coisas grandes, tudo grande. Deus tem coisas grandes, coisas muito maiores. Deus tem certo para os seus filhos habitar uma terra, né, prometida, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Por herança, Deus tem coisas que nós temos herança, somos herdeiros que a gente não conhece. A gente não conhece, porque Deus quer nos revelar e muitas vezes a gente está contente, está satisfeito com as coisinhas que a gente conseguiu na terra, está achando que é muito. Deus tem muito mais. Está entendendo? São terras que nós iremos possuir e habitar. São, assim, lugares que são lugares celestiais. Coisas que Deus tem preparado para nós nessa terra, mas que são diferentes. Porque a nossa mente vai estar, assim, iluminada, vendo o trabalhar de Deus de uma forma, assim, maravilhosa, o cuidado de Deus com a nossa vida e uma paz que esse mundo não pode dar. Então o Senhor diz, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Nós vamos pegar da primícia, vamos pegar algo que nós teremos, que Deus nos dará em abundância. Aquilo vamos colocar num cesto, numa situação que é o cesto. O que é o cesto? É onde nós depositamos algo, entendeu? Na nossa vida, depositamos a nossa confiança e levar para o Senhor significa colocar no altar do Senhor a nossa vida, as nossas escolhas, porque quando nós colocamos no cesto é que a gente escolheu, né? Escolheu as primícias de Deus, escolheu as coisas boas de Deus para a nossa vida e apresentamos ao Senhor. O Senhor vai mesmo, Ele mesmo vai dar o crescimento. Ele aceita a nossa oferta dessa forma, quando nós priorizamos as primícias do Senhor na terra. Ele tem para nos dar coisas grandiosas. E a forma como Deus falou hoje talvez seja diferente de tudo que você ouviu. Mas quem é espiritual vai entender. Tuas lutas são muito pequenas diante do que Deus tem preparado para você. As dificuldades que você acha que hoje são grandes, para Deus não é nada.
Deus tem coisas maiores, tem terras, né? Tem habitações, tem terras prometidas, coisas que é tua por herança que você nem sabe. Agora, tua mente só vai alcançar isso quando você estiver livre na sua mente, livre de condenação. E será que, Deuteronômio 26, verso 1 e 2, e será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que te trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e porás no cesto, irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Amém? Glória a Deus. Deus está levando alguém também para uma terra nova. Deus está dando uma propriedade a alguém. Deus também fala aqui, coração de Deus para mim, né? E Deus tem prosperidade para alguém. Mas, porém, você tem que entender, você é primícia. Você tem um chamado diferente, você tem uma aliança com Deus diferente. Muitas vezes nós estamos, né, numa situação que não é de Deus para nós. E Deus quer que a gente tire da nossa mente, limpe a nossa mente, certo? Viva uma vida em comunhão com Deus de forma diferenciada. E não fica olhando para as coisas que Satanás fica apontando. Ele fica dando a entender. Ele fica dando a entender. Peço desculpa a vocês aqui, porque o pessoal está mandando mensagem aqui, eu estava no silencioso, esquecido, certo? Tem coisas que nós não podemos compreender de imediato na nossa vida, mas Deus vai dando os sinais. Deus diz: a porta está aberta, ninguém pode fechar, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus vai dando sinais, Deus vai dando sinais. Mas a pessoa fica teimando, dando lugar a Satanás, falando doutrina da terra, de homem, enfatizando coisas que são da terra, as quais o Senhor já mortificou no seu corpo, na cruz, derramando o seu sangue, nos purificou de todo pecado. Entendeu? Ressuscitou o terceiro dia para que nós crescêssemos, que nós temos uma vida eterna para viver. Deus é grande. Deus é grande, amados. Deus tem muito mais do que essas coisas aqui na terra e Ele sabe a nossa situação. Agora a gente primeiro tem que se dedicar a entender os filhos de Deus. Pergunta sobre os filhos de Deus. Pergunta a Deus sobre o universo. O que é que Ele tem preparado para as suas primícias na terra? Pergunta a Deus sobre os seus mistérios ocultos. Pede a Deus para Deus revelar. Deus se agrada disso, porque Deus, Ele quer que você conheça o que Ele fez, o que Ele tem preparado para nós, entendeu? Que vai além do que está aqui nessa matéria. Tudo isso passa. Tudo isso passa. E eu vou finalizar lendo Gênesis, capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia, né, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Glória a Deus. Uma terra que estava sem forma. Muitas vezes nossa vida está assim. Muitas vezes nossa vida está assim. Nós precisamos que haja forma, que haja luz, que Deus dissipe as trevas da nossa vida, trazendo o entendimento de quem nós somos diante de Deus, para poder Deus nos entregar coisas melhores, coisas maiores do que nós temos aqui. Ele só tem a acrescentar na nossa vida. Entendeu? Agora você quer ser crente mesmo, vá combater a idolatria, minha irmã. Glória a Deus. Abra sua boca, corra o risco de ser presa aí, dizer que você tem... Muitas vezes a gente corre esse risco, né? Preconceito religioso, preconceito de ser não sei o que, não sei esses nomes que o povo inventa para poder impedir de você falar mal de outras coisas que estão aí.
Combate aí esse macumbeiro, esse povo que procura fazer o mal usando magia negra, né? Esses espíritos imundos que estão na terra fazendo mal, assim, criando perspectiva na mente das pessoas de que elas não têm a salvação e de que elas precisam de algo além do que Jesus. Elas precisam de que mais do que Jesus? Se Jesus é tudo em todos, que Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, né? Ele é a água viva, limpa, limpa, que nós precisamos. Se eu beber dessa água, eu não vou ter sede mais de nada. Eu sei que eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu sei que eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Ele coloca a minha casa em ordem, Ele coloca a minha vida em ordem, Ele está colocando a minha saúde em ordem, Ele me deu uma garganta nova, Ele me deu a cura de um câncer nas mamas, Ele está curando, limpando meu sangue, Ele está me dando vida, Ele está me trazendo renovo, porque Ele fez eu perceber quem eu sou. Ele chama os seus filhos pelo nome, entendeu? É isso muito mais importante do que a gente estar preocupado com as coisas do mundo, apontando fulaninho, ciclaninho, achar que quando vê alguém morreu, aí acha que o mundo se acabou. E a vida eterna? Você não crê, não? Ah, porque fulaninho ali está com um demônio. Jesus faz assim, ó, sai, tchuc, acabou. Sua mente tem que estar ligada no poder de Deus, nas premissas do Senhor para nós. Ele mostra quem nós somos e depois Ele nos dá poder e autoridade e liderança. Por quê? Porque nós vamos reinar em vida. Reinar em vida. Aí você diz assim, essa irmã está reinando em vida num canal de só tem 5 pessoas. Você não sabe o quanto a minha pregação está botando fogo no inferno. Eu digo no inferno assim porque o Senhor já aniquilou até o inferno mesmo. Mas está botando Satanás para correr dentro da minha casa. Certo? E quando menos esperar, eu sou feito uma mostarda, um grão de mostarda. O reino de Deus é assim. Aí quando a gente menos espera, aí vem aquele boom de Deus na nossa vida. De repente de Deus na nossa vida, a mudança de Deus na nossa vida. Porque Deus vai trabalhando conosco no plano espiritual, né? Na dimensão de Deus, né? E nós sabemos que na dimensão de Deus as coisas funcionam diferente. Nós temos que crer para ver e não ver para crer. E Deus falou para mim em Vitória, em terras, promessas de Deus na minha vida, coisas que Deus disse assim, eu te levantei, tu estava diante de um tribunal a ser julgado, mas porque tu creste em mim, eu te levantei para tu dizer que eu sou grande e eu vou te entregar a tua bênção, a tua chave na tua mão, a tua vitória na tua mão e ninguém vai impedir o meu agir na tua vida. Então, amados, eu sou assim, eu creio, eu tomo posse. Agora, Satanás vem colocando dúvida e usa a boca de outras pessoas, muitas vezes, para colocar dúvida na nossa mente. Mas hoje o Senhor disse, eu vou dar o basta. Está entendendo? Eu vou dar o basta na tua vida, na vida de outras pessoas, porque eu ponho limite nas investidas de Satanás. Vou te dar uma libertação. Quem quiser que corra atrás de tu. Quem quiser que venha atrás, porque tu é primícia minha. E é assim, irmão, que Deus faz. Deus muda as coisas. Tem gente que pensa que tem vida com Deus e não tem. Mas Deus faz a roda da gigante da vida girar. Deus faz a roda gigante da vida girar. Quem estava embaixo vai para cima, quem estava em cima vai para baixo. E tem decreto de Deus que Deus vai cumprir. Entendeu? Porque tem gente que vai descer a sepultura para Deus dar vitória aos seus filhos. Tem pessoas que vão ter que mudar de cenário. Tem pessoas que vão ter que aceitar a verdade de Deus na boca daqueles que eles julgam que é pequenininho, que não vale nada, que não tem vida com Deus. Aí Deus dá assim, o giro na terra. E Deus é Deus de urgência, de emergência de 24 horas. E tem gente brincando com Deus. Tem gente falando de dar libertação, os outros nem estão livres ainda de Satanás. E Deus fala aqui, amados, porque o Senhor me deu autoridade para dizer que Ele é grande. Que Ele tem muito mais do que pedimos e pensamos e imaginamos para a nossa vida. Agora nós precisamos compreender que essas coisas que nós vemos na vida dos outros, que a gente julga, que não há condenação nessas pessoas. Há uma necessidade de nós invocarmos o nome do Senhor Jesus
tirar aquilo ali, eles reconhecerem que são filhos de Deus, se voltarem para Deus, crer, confessar o nome do Senhor Jesus. Mas isso não é todo o problema do mundo. Deus tem coisas maiores para nós. Você que está aqui, você não está por acaso. Coloque Deus em primeiro lugar, pergunta sobre os mistérios de Deus. Conversa com Deus, que Ele vai te revelar. Tem muito mais além do que nós pedimos a Deus para Ele nos entregar. Agora Ele precisa que nós tenhamos visão de águia. E estejam os filhos de Deus, têm que estar, as primícias têm que estar juntos. Nós precisamos desfazer as alianças de Satanás nessa terra. E Deus tem salvação, tem urgência, tem emergência de salvação nas pessoas, é na mente, na mente. As pessoas precisam saber e entender o que Deus fez já. Que está consumado e parado e ter dúvida, porque Satanás que bota dúvida na nossa mente, entendeu? O que Jesus fez, ele já deu, ele já nos reconciliou com Deus, ele tirou o pecado do mundo, a salvação é eterna. Mas Satanás passa o tempo todo acusando as pessoas e o sistema religioso ajuda, fazendo misturando a graça com a lei. Isso Deus não se agrada. E as alianças que estão sendo feitas aí por conveniência, com Baal, dos filhos de Deus com Baal na terra, é isso que está trazendo desolação, desgraça, doença para a vida de muita gente, fome. Então, essas pessoas não podem estar com alianças erradas, porque isso está prejudicando a humanidade toda. E outro Senhor está vindo para a terra trazendo, né, renovo, e os seus filhos precisam ouvir a sua voz. Agora, Deus nunca colocou os discípulos para pregar sozinho, não. Sempre tinha que estar junto. As primícias do Senhor sempre estavam juntos. Tem que ter companhia, tem que ter um sirineu. Então, o que Deus está dizendo aqui a você, Deus tem coisas preparadas para você, não vai te deixar sozinho. E Satanás não vai prevalecer sobre a vida do justo de Deus. Deus está colocando um basta, porque tem gente ou se conserta ou vai ter que enterrar pessoas. Deus bota no leito, Deus desce a sepultura, Deus muda o cativeiro do crente do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer, mas Ele vai fazer a roda gigante girar. Tem gente que não está acreditando no poder de Deus na tua vida, mas Ele vai operar. Ele vai operar, é Ele mesmo que vai entregar a chave na tua mão. Porque a porta está aberta, mas quem quiser que corra atrás da porta. Deus é lindo, amados. Louvado seja Deus, receba o meu abraço. Curta, compartilhe. Que Deus prospere a tua vida. E quanto mais você compartilhar, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificação. Em nome de Jesus, tudo seja para a honra e glória do nome dele. Amém? Meu abraço.